paz de Deus seja com todos vocês. Bom, hoje eu tô aqui para ler uma passagem que muitas pessoas afirmam que fala do arrebatamento. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Se você olhar no grego, já está mais que claro que a igreja passará pela grande tribulação. Mas existe também o arrebatamento milenista, onde afirma que será no meio da grande tribulação. E uma das passagens que eles utilizam é essa que nós vamos ler. Os milenistas acreditam que a igreja passará pela metade da tribulação. Daí, no meio, ela será arrebatada. Os 3 anos e meio ela passará. E no final, não passará até o final. E eles utilizam Mateus 24, onde afirma que o amor de muitos se esfriará. Bom, eu não vejo nessa passagem também provando Jesus dizendo que haverá um arrebatamento milenista e muito menos secreto. A parábola das virgens fica clara, fica evidente que o arrebatamento ele acontecerá na volta de Jesus. Fica claro, é evidente que será na volta de Jesus, porque Jesus disse que as pessoas, que a sua volta será de surpresa para aqueles que não crerem. Então, mas assim, para quem fica vigilante não será assim. Em Apocalipse 11, aqui do versículo 1 até o versículo 13 diz assim: E foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, chegou o anjo e disse: Levante-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não os mexas, porque não foi dado às nações, e precisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 260 dias, vestidos de pano de saco. E esses são as duas oliveiras e os dois castigais que estão diante do Deus da terra. E se algum eles quiser fazer mal, certamente o fogo lhe sairá da boca deles e devorará os seus inimigos. Se algum eles quiser fazer algum mal, importa que assim seja morto. Estes tais têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes que eles quiserem. Enquanto acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá, e as matará, e jazerá o seu corpo, mortos da praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado, onde o seu Senhor também foi crucificado, e homens de vários povos e tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que seja posto em sepulcros, e os que habitam da terra se regozijarão sobre eles e vão se alegrar, e os matarão presentes uns aos outros. Portanto, esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito da vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande tremor sobre os que o viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: Sobe aqui, sobe cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. E passando o segundo, eis aqui o terceiro aí sendo liberado. Esse versículo 12 de Apocalipse, eles dizem que é o arrebatamento, que aqui sobe na verdade a igreja. Mas vimos que não. Vimos que não. Porque ainda no versículo depois, diz que ainda e tem pessoas que estavam dando glórias a Deus. Então são os fiéis, ou seja, então esse momento, o versículo 12, não é o arrebatamento. Porque repara que os inimigos que verão esse subido ao céu são aqueles que mataram as testemunhas. Elas vão ser mortas e elas vão ressuscitar e subir ao céu. Então é justamente o contexto. Ele fala, ele não está falando do arrebatamento desse capítulo. Então o versículo 12 ele fala que esse que sobe ao céu, a voz, que seria a voz de Deus, é na verdade as duas testemunhas, porque os inimigos vão ver elas, porque foram eles que mataram. Então elas vão ressuscitar, mas não é o arrebatamento ainda. Então é um grande erro, é um grande erro de interpretação em afirmar que esse capítulo ele afirma que
é o arrebatamento, sendo que o contexto é das testemunhas. Então, fica claro que não. Fica claro que não, tá? E também em Mateus 24, na parábola das virgens, também é justamente quando as noivas se encontram com o esposo, é justamente na volta de Jesus. E a volta de Jesus se dará no final da grande tribulação. Então, é um erro de interpretação as pessoas que afirmarem que afirmarem que essas, que na verdade são as duas testemunhas, é o arrebatamento, sendo que não é. Então, eu quero dizer uma coisa aqui pra vocês, que ser pré-belenista não é pecado. Não é uma coisa que, tipo, vai interferir na salvação da pessoa. O problema dessa história toda é quando muitas pessoas querem afirmar que Cristo virá antes e não se acham que vão estar na grande tribulação e que o anticristo virá antes da vinda de Jesus. E o pior, muitos deles vão perder salvação porque muitos deles vão poder aceitar a marca da besta. Fica nítido, porque eles acham que o anticristo virá depois. Já os pós, eles se preparam. Eu quero é pecado. O problema é quando você quer afirmar que o tal texto afirma a tal doutrina. Mas eu afirmo que Jesus não estará no final porque eu tenho base. Por quê? Porque justamente Jesus voltará no final e não será no meio, tá? Então, não é pecado. O problema é quando as pessoas não se preparam que vão estar assim na grande tribulação. Porque dizer também que então, esse capítulo, quando fala no versículo 12, é justamente as duas testemunhas que vão subir. O contexto é claro, elas serão mortas e vão ressuscitar e subirão ao céu. Então é nesse versículo, mas os Bíblias dizem que é o arrebatamento, mas não é, não é. Então aqui são os dois profetas, são as duas testemunhas. Elas vão, aqui no versículo 12, é as duas testemunhas que vão subir. Daí, depois, daí não logo fica aí que será arrebatada, porque é na volta de Jesus que será. Tá bom? São dois eventos, tá? Escolha a ressurreição dos mortos. Primeiro os mortos vão ressuscitar, depois a igreja será arrebatada. Então, na volta de Jesus. Então é isso, esse foi o vídeo. Tchau. Fique com Deus.